Esses dias eu assisti um vídeo que me chamou muita atenção, pelo fato dele negar a divindade de Jesus. Jesus, no ponto de vista daquele teólogo, não é Deus. E eu observei que muitas pessoas estão aderindo a esse mesmo conceito com relação a Jesus. E daí surgiu a ideia de eu fazer esse vídeo. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. E eu quero lhe pedir que você fique conosco até o final nesse canal, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo. E eu gostaria de analisar esse ponto de vista com você, olhando em primeiro lugar Jesus nessa perspectiva, como se ele de fato não tivesse vindo como Deus. Vamos olhá-lo nessa perspectiva? De fato, se Jesus não tivesse vindo como Deus, ele não poderia perdoar pecados. É certo, Jesus poderia perdoar pecados que fossem relacionados à pessoa dele, especificamente. Alguém fez o mal a ele e ele foi e perdoou o pecado daquela pessoa, por ter ofendido. Como ele nos recomendou, que perdoássemos aos outros, tá? Para que os nossos pecados fossem perdoados. Nessa perspectiva, Jesus sim poderia perdoar. Mas no tocante ao pecado que ofende a Deus, no caso, Jesus não poderia perdoar, se ele não tivesse vindo como Deus, tá? Porém, nós encontramos um texto na Bíblia, está escrito no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 21, e ele diz assim: E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Vale bem ressaltar que os escribas e os fariseus eram pessoas informadas a respeito dessas questões, questionando por que Jesus está perdoando pecados se somente Deus poderia perdoar pecado. E se de fato só Deus pode perdoar pecado, por que Jesus perdoou pecado se ele não era Deus? E ele de fato ainda não tinha dito: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas aí ele já está perdoando pecado como Deus perdoava. Outro texto está em Lucas 7, versículo 48, que diz assim: Disse-lhe a ela, referindo-se àquela mulher que foi à casa de Simão e ali se debruçou diante de Jesus, chorou aos pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Esse texto se refere a essa mulher e diz assim: os teus pecados são perdoados. Então, se no caso Jesus não tivesse vindo como Deus, não teria como ele perdoar pecado. Nós estamos vendo aqui que Jesus perdoou pecados. Outra questão é, se Jesus não fosse Deus, ele não poderia criar nada. Se ele não é Deus, não tem como criar. O poder de criar está na mão de Deus. Deus criou todas as coisas. Então vamos analisar alguns textos aqui que falam a respeito de Jesus especificamente nessa circunstância. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz assim: A quem constituiu o herdeiro de tudo, referindo-se a Jesus. Por quem fez também o mundo, referindo-se a Jesus. Ou seja, Deus fez tudo através de Jesus. Jesus criou todas as coisas. Efésios capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus foi quem criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, referindo-se a Jesus. Salmo 33, versículo 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Aí nós vamos nos remeter agora a Apocalipse capítulo 19 para saber quem é a palavra de Deus. Versículo 13 diz: e estavam vestidos de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus no Salmo 33, versículo 6. E a outra questão é, se ele não fosse Deus, ele não poderia receber adoração, coisa que aconteceu constantemente com Jesus. Vamos ver? Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar,
Mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, indicando aqui que a adoração tem que ser única e especificamente a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí nós temos outro texto também que está em Mateus, capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. É bem verdade que quando os magos do Oriente vão até Jesus, eles chegam à presença de Maria dizendo que foram ali para adorá-lo. Se Jesus não é Deus, por que ele está recebendo adoração nesses versículos? Vamos ver outro versículo aqui, Mateus capítulo 14, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 28, versículo 17, diz assim: quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Não tem como dizer que Jesus não recebeu adoração. Se no ponto de vista em que Jesus não é Deus, ele passou a ser a partir desse momento que ele está recebendo adoração. Como saber se de fato Jesus era Deus? Esses 3 pontos que nós apresentamos aqui e os versículos já mostram que não teria como Jesus vir como um homem comum, normal, e fazer todas essas coisas, receber adoração, perdoar pecado e criar coisas. Vamos ver agora alguns versículos sobre a divindade de Jesus. Primeiro, Isaías capítulo 9, versículo 6. Todos nós sabemos que o texto se refere a Jesus. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte, referindo-se a Jesus como Deus. João capítulo 20, versículo 28 e 29, diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé está chamando Jesus de Deus. Por que Jesus não repreendeu e disse: eu não sou Deus? Certa feita, uma mulher, ela vai elogiar Maria dizendo o seguinte: bem-aventurados são os peitos que te amamentaram. Jesus diz assim: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem e obedecem a voz do meu Pai. Se Jesus repreende aquela mulher que disse que Maria era bem-aventurada, por que ele não repreendeu aqui Tomé, que disse que afirmou que ele era Deus? Exatamente porque Tomé não falou algo de errado, Tomé falou algo certo: Jesus é Deus. Temos outro texto também em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu não posso de maneira nenhuma afirmar que Jesus não é Deus, diante desses versículos aqui, tá? E eu não peguei aqui versículos isolados, isso aqui está dentro de um contexto onde Paulo está apresentando Jesus especificamente como divindade. Outro versículo também nós encontramos em João, capítulo 8, versículo 58, que diz assim: disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, no caso, nesse texto, Jesus se apresenta como eu sou, que se revelou a Moisés e que se revelou também à mulher samaritana. Outro versículo também nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele poderia muito bem ter vindo como Deus e se manifestado como Deus, mas não fez isso. Se humilhou como em forma de homem, desceu ao nível mais baixo e se entregou à morte para nos resgatar. Se de fato Jesus não fosse Deus, não tinha por que os apóstolos afirmarem que ele era Deus. Principalmente o apóstolo Paulo, que era fariseu e sabia que o homem não podia adorar outro ser a não ser Yahvé, o Criador de todas as coisas. Mas nós vemos isso nas cartas dos apóstolos. Vamos ver aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Observe que Pedro está dando glórias a Jesus como sendo Deus. 2 Pedro 1,1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os quais conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é apresentado como Deus e Salvador. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel está tendo uma visão de Jesus na sua vinda, uma vinda gloriosa, mostrando que Jesus vem como um Deus poderoso. Você observa que nesse ponto de vista, onde apresenta Jesus como sendo alguém comum, sem divindade, ele não é Deus, mas é adorado. Ele não é Deus, mas é anunciado como Deus. Ele não é Deus, mas tem divindade de Deus. Ele não é Deus, mas tem todo o poder de Deus. Não entendi. Como é que Jesus não é Deus? Em outro texto ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se isso não é ser Deus, eu não sei mais o que é ser Deus. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Glorifique o Senhor Jesus, o nosso Deus. Que Deus abençoe.